estarem aqui hoje, os encarnados e desencarnados. Quem quiser sentar mais perto, a gente agradece, porque tem como eu falar um pouco mais baixo e a gente tem como trocar. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e quero agradecer esse domingo que está quente, bastante mesmo, mas nós somos riopretenses, a gente prefere assim, né? Porque se a gente fizer aquele mínimo de refresco, a gente morre de frio. Então, às vezes é melhor estar um calor mesmo. Quero saber de vocês o seguinte: o que vocês buscam? O que cada um aqui procura? E eu gostaria que vocês me dessem algumas respostas. Tem alguém aqui que está procurando um emprego? Não. Tem alguém aqui que está procurando um relacionamento melhor? Tem alguém aqui que está procurando se ajeitar na vida financeiramente, ter uma melhoria financeira? Que bom que estamos num plano material, não? Vai ficando mais fácil, mais palpável da gente chegar num ponto. Tem alguém aqui que está buscando saúde? O que nós buscamos no nosso dia a dia? Normalmente, o que a gente ouve as pessoas pedindo, dizendo que estão precisando, se encaminhando, procurando? O que vocês acham que é? Muito mais coisas materiais do que a vida espiritual? Vocês acreditam que a maioria das pessoas estão nessa busca mais material do que espiritual? E vocês acham que isso se deve ao quê? Apenas a necessidade que a gente tem do material para sobreviver nesse plano? Ou a nossa ignorância? Ou não sei mais o que? A nossa ambição? Ou a nossa necessidade de status? Ou o nosso orgulho? Isso se deve ao quê? O que vocês acham? Eu acho que a maioria é o status. Tem uma passagem, eu vou explicar por que eu comecei com essa introdução, tá? Quando a gente faz as nossas preces, quando vocês fazem as orações de vocês acham que vocês são atendidos rapidamente ou não? Alguém aqui já teve a sensação de que a hora que a vida começa a entrar nos eixos, acontece alguma coisa que dá para trás? Alguém aqui já teve aquela sensação de hora que começa tudo a caminhar bem, parece que você deu um passo para frente, dá dois para trás, deu um passo para frente, dá dois para trás? Alguma coisa do gênero? E aí a gente fala assim, mas por quê? Eu estou fazendo tudo certo. Alguém já pensou isso? Todo mundo que está aqui, eu acho que já começou a despertar uma consciência para o mundo espiritual, né? Então aí você fala assim, mas eu frequento o centro, eu faço caridade, eu ajudo o outro, eu faço isso, aquilo. E o que é que está pegando? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre alguns estudos que eu estou fazendo, que está muito relacionado, eles falam que é o espiritismo científico, tá? Tem uma frase no Evangelho que diz assim: buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será dado. Alguém já se recorda dessa frase? Já ouviu essa frase? Bom, isso está na Bíblia, em Mateus 6,33. Eu fiquei procurando, né, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, se tinha alguma citação específica disso, dessa frase, e fiquei procurando em alguns outros livros, mas eu ainda não encontrei onde é que está. Mas os nossos evangelhos dos evangelistas que seguiram Jesus são a base para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e são a base da nossa doutrina. Então, nós vamos começar por aí. O que vocês acham que quer dizer buscar o reino dos céus? O que vocês entendem por isso? A paz. O que mais? Quem mais se atreve? Vamos lá. Estamos buscando o reino dos céus. Quem mais se atreve? A paz. O que mais? Alguém aqui já se deparou com essa frase e pensou assim: eu preciso buscar o reino dos céus?
Vou fazer outra pergunta. Quando ele fala tudo ou mais lhe será dado, o que é o tudo? O que vocês imaginam por esse tudo? Bom, como que a gente poderia colocar essa busca do reino dos céus no nosso dia a dia? O que vocês imaginam? Através dos ensinamentos do Evangelho, né? A gente buscando a paz, a felicidade, sendo mais caridoso, né? Procurando caridade. Colocar em prática, né? O que a gente lê ou então não coloca em prática, né? E a gente tem que ter a consciência de colocar isso em prática e praticar todos os dias e fazer com amor, com alegria, porque isso dá paz dentro da gente. Então, eu acho que é isso que é buscar o reino, né? Eu acho que é futuramente, depois de uma vida após a morte, é a gente estar melhor para voltar melhor ainda. Tudo que nós sentimos, pensamos, consciente, inconscientemente, nós criamos a nossa realidade. Vocês acreditam nisso? Tá? Mais cedo ou mais tarde. Por isso que às vezes as nossas preces não são ouvidas necessariamente no momento que a gente está fazendo a prece. Porque nós estamos começando a pedir, nós estamos começando a vibrar, nós estamos começando a trabalhar em cima daquilo que nós sentimos necessidade. Tá? Eu vou fazer o link das duas coisas daqui a pouco. Então, tudo que nós emanamos volta para nós. Correto aí? Tranquilo? Isso é o que, gente? Ação e reação, causa e efeito, é isso? Dentro da doutrina, estamos perfeito isso, né? Então, vamos lá. Isso a gente tem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no Livro dos Espíritos, tá? Então, ação e reação, causa e efeito. Muito bem. O que é o universo diante disso tudo? Né? Que muitas pessoas, como que a gente se refere a Deus? O reino dos céus. A gente coloca Deus como causa primária de todas as coisas. Algumas pessoas colocam Deus como Pai, como Criador, como amor, como bondade, né? Como todas as virtudes em um único ser ou uma energia, né? O que quer que cada um resolva acreditar e dar o nome que cada um resolva dar, né? Então é o que? É uma consciência pura, né? Tudo isso junto e funciona e trabalha numa única direção, que é o que a gente convencionou chamar de bem. Concordam? Né? Que é o que a gente convencionou chamar de fazer o bem, de trabalhar pelo bem. O que se chama tudo isso? Progresso, evolução, paz, bem-estar, alegria, felicidade, amor incondicional, caridade, ajudar os irmãos, beleza, tudo o que é positivo. Prosperidade, né? A gente tem uma crença limitadora que diz que supostamente nós não podemos ser prósperos, né? Que a gente tem que teoricamente viver à míngua. Quando você está buscando o reino dos céus, é como se o dinheiro fosse pecado, o dinheiro fosse sujo, a prosperidade é ruim, né? A gente não vê que é graças às pessoas que alcançaram um patamar nesse sentido que a gente pode fazer caridade. Porque a caridade material precisa do que para fazer? De dinheiro. E se não tiver o dinheiro, você não vai ter como fazer a caridade material, você não vai ter como fazer hospital, você não vai ter como fazer escola, você não vai ter como fazer centro espírita, você não vai ter como fazer igreja evangélica, você não vai ter como fazer uma creche, um negócio social, você não vai ter como fazer nada disso, né? Então, tudo é envolvido no sentido de ser positivo, no sentido de ser o bem, no sentido de estar alinhado com Deus, no sentido de estar alinhado com buscar o reino dos céus. Está tudo caminhando junto. Então, se eu trabalho em conformidade com o bem, em conformidade com tudo isso, se eu me direciono dia a dia para o bem, para tudo isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou buscando o reino dos céus. Concordam com isso? Que é o que vocês falaram.
eu estou vibrando positivamente, eu estou fazendo caridade, eu estou sendo solidária, eu estou cuidando dos outros, vou abrir um parênteses, e de mim, tá? Eu estou amando incondicionalmente, eu estou trabalhando na frequência do universo, eu estou trabalhando rumo ao reino dos céus, eu estou buscando a Deus, eu estou fazendo esta busca. E quando eu chego neste nível de trabalhar tudo isso, o que eu vou ter? E tudo o mais lhe será dado. Então eu vou ter uma situação financeira melhor, eu vou ter a saúde, eu vou ter um relacionamento melhor com as outras pessoas, eu vou conseguir consertar o meu relacionamento amoroso para quem tem essa dificuldade e para quem não esboça essa dificuldade, porque muitas pessoas têm, eu vou conseguir uma vida mais digna, eu vou conseguir tudo o mais lhe será dado. Absolutamente tudo. O que é tudo? Tudo é tudo, gente. É tudo. Só que qual que é a nossa dificuldade? De fazer a ligação dessas duas pontes, desses dois caminhos e trabalhar o nosso dia a dia, como a senhora mesmo disse, para a gente chegar até lá, né? Então, eu vou lembrar mais um trechinho do Evangelho que fala que Jesus deixou 10 mandamentos enviados por Deus, 10 ou 12? Fugiu agora a quantidade dos mandamentos, 10. Mas que podem ser resumidos em 2, e isso está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quem aqui que pode dizer que consegue fazer essas duas coisas? Alguém aqui já se sente apto a isso? Alguém aqui já consegue amar o próximo como a si mesmo? Como é que eu faço isso? Eu falo assim, né? Eu fiz uma palestra uma vez sobre a questão de não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que ele fizesse. E é essa a ideia, né? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratada. Agir com o outro do jeito que eu gostaria que as pessoas agissem comigo. É mudar padrão vibratório, é mudar comportamento, é mudar pensamento. Me lembra outro trecho do Evangelho que eu nem coloquei no meu rascunho, que está lá no Sede Perfeitos, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz pela sua transformação moral, tá? Então, e que está relacionadíssimo ao autoconhecimento, que eu sempre falo sobre o autoconhecimento, está relacionadíssimo com o que a gente chama de reforma íntima, tá? Então, diariamente eu preciso colocar o outro no foco, sempre sem esquecer de mim mesmo, porque a frase é amar ao próximo como a ti mesmo. Não é amar ao próximo mais do que a ti mesmo e não é amar ao próximo menos do que a ti mesmo. Tá? É como? Como significa que eu não posso deixar de me amar, eu não posso deixar de me cuidar, eu não posso fazer caridade 24 horas por dia e não achar um horário para fazer caridade para mim. Eu não posso fazer tudo para o outro e não cuidar de mim, tem que estar caminhando junto. Quando a gente fala amar ao próximo como a ti mesmo, aí nós vamos fazer as seguintes perguntas, né? Como é que são os nossos sistemas de crenças? Porque isso determina todo o restante. O que a gente acredita no nosso dia a dia? Como é o nosso comportamento no nosso dia a dia? Em quem que nós escolhemos no nosso dia a dia? Quem são os nossos pares no nosso dia a dia? O que a gente acredita no nosso dia a dia? A gente inveja o mal no nosso dia a dia? Vou dar um exemplo do que significaria isso, tá? Alguém aqui já pensou assim: fulano faz tudo errado na vida, fulano trai, fulano rouba, fulano trafica, fulano faz tudo errado, fulano mente e tudo dá certo na vida do fulano.
Alguém já pensou isso aqui? E aí você fica pensando assim, putz, eu estou tentando fazer tudo certo e está tudo indo errado. Então tem alguma coisa errada, eu vou começar a fazer o mal também para ver se as coisas melhoram. Alguém já teve esse pensamento? Às vezes a pessoa nem admite, mas eu mesma já ouvi um monte de pessoas falando isso, né? Tipo assim, o negócio é seguir o outro caminho. Então não, gente, não é, tá? O negócio é a gente continuar trabalhando no bem, dia após dia, minuto após minuto, e sempre pensando em como trabalhar. Vamos lá, devolveram um troco a mais. Qual que é a postura? A postura é eu embolsar esse troco a mais e ficar quieto, ou é eu perceber na hora e devolver para a pessoa e falar, olha, você fez conta errada ou eu fiz conta errada, né? Esse troco tá a mais. Entendeu? Às vezes a pessoa pensa assim, mas o estabelecimento comercial lucra tanto, é um absurdo os preços aqui dentro, então eu vou pegar como um ressarcimento pelo extra que eu paguei. Não é uma postura adequada de quem está buscando o reino dos céus, de quem está buscando qualquer coisa que seja na sua vida, né? Então eu estou no trânsito atrás de alguém e a pessoa atrapalha o trânsito. E aí o que vem na mente? Todos os impropérios possíveis para eu me referir a essa pessoa. É uma postura adequada de quem está buscando o reino dos céus? Não. A postura adequada seria eu pensar que, bom, se essa pessoa está na minha frente, atrapalhando o trânsito, atrapalhando eu ir para frente, atrapalhando desenrolar a situação, no mínimo ela está aí para me proteger, para evitar que eu cause um acidente ou que eu sofra um acidente, ou porque eu preciso demorar esse tempo extra para eu chegar no lugar que eu preciso chegar, ou por qualquer outra razão que nesse momento a minha incapacidade desconhece, tá? A pessoa furou a fila em algum lugar no nosso caminho e aquilo nos deixa extremamente irritados, irados, ou às vezes nos faz falar coisas indevidas. É uma postura adequada de quem está buscando o reino dos céus? Não. Às vezes a gente tem que entender que pode estar acontecendo alguma coisa com aquela pessoa que ela precisa desesperadamente passar na nossa frente. Às vezes ela tem um horário, um médico correndo, às vezes ela está com algum problema gástrico, entendeu? Às vezes está acontecendo alguma coisa com aquele ser humano que o motivou a isso. Nós temos que ter um pouco de indulgência também. Mas isso significa que eu tenho que fechar os meus olhos para as coisas que acontecem de errado? Não. Isso significa que eu também tenho que combater o que acontece de errado, que a gente convencionou chamar de mal, que eu tenho que combater isso, tá? Então, vamos falar mais um pouquinho do seguinte. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, eu vou fazer ao próximo tudo o que eu gostaria que me fosse feito, tá? Eu vou estar em busca do reino dos céus. É um caminho positivo. Então, todas as vezes que eu escolho um caminho positivo na vida, uma vibração positiva, um pensamento positivo, eu estou em sintonia com buscar o reino dos céus, tá? Agora, muitas vezes eu escolho esses exemplos que eu dei, que são caminhos negativos, que são pensamentos negativos. E aí eu trago problemas, eu trago somatizações e eu gero resultados negativos e eu não alcanço o objetivo das minhas preces, tá? Quando a gente começa a estudar o espiritismo, alguma filosofia espiritualista, ou que algumas pessoas convencionou chamar de mecânica quântica, é qualquer caminho que leve a Deus. É um começo de abrir a mente para eu chegar até Deus, para eu buscar o reino dos céus. Tá? Aí eu vou repetir o que eu falei. A pessoa fala que está fazendo tudo certo e que não obtém os resultados esperados. A gente fala assim, nossa, as coisas começam a deslanchar
e eu volto e não consigo melhorar as situações do meu dia a dia. Então, obviamente, tem algum ponto que precisa ser resolvido. Vocês concordam comigo? Tem algum ponto que não está encaixando. Tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado. E eu não estou em sintonia com Deus. Eu não estou em sintonia com o universo. Eu não estou em sintonia, não estou realmente atingindo o buscar o reino de Deus. Então eu preciso descobrir o que é que eu estou pegando, tá? O tempo inteiro eu preciso pensar, sentir, agir de acordo com o buscar o reino dos céus. Se eu não fizer isso, eu não tenho solução para nada, tá? Então, só que como que a gente pensa? Como que a gente faz as nossas preces? Como que a gente vibra? Como que a gente trabalha? Normalmente é só o negativo. Então, normalmente eu estou pensando nos problemas, nas dificuldades, nas dores, nas enfermidades. Eu não estou pensando na saúde, na solução. Eu penso que eu tenho dívida, mas eu não penso que eu tenho dinheiro. Percebem que tem uma diferença de pensamento? Percebem no que eu estou dizendo? Que tem uma diferença de postura, uma diferença de vibração? Se eu estou buscando um emprego, eu não estou pensando no novo emprego, eu estou pensando que o meu atual não está bom, ou que a falta dele não está bom. Eu estou normalmente reclamando o tempo inteiro. Então, é uma postura bem mínima, né? Se você for analisar, é uma diferença de forma de pensar, uma diferença de forma de se posicionar mínima, né? Eu deixo de pensar o tempo inteiro no problema e eu passo a pensar o tempo inteiro na solução. Eu deixo de pensar o tempo inteiro na doença e eu passo a pensar o tempo inteiro na saúde, na cura. Eu deixo de pensar o tempo inteiro na dificuldade de relacionamento e eu passo a pensar o tempo inteiro em amor incondicional. Eu deixo de pensar o tempo inteiro, já falei, da dívida e passo a pensar o tempo inteiro no dinheiro, na prosperidade. Eu deixo de pensar na falta e eu passo a pensar na situação palpável, no que tem. Então, se você analisar por esse caminho, é muito mais simples até do que eu debater. Vamos supor que eu tive um problema com o nosso irmão e eu vou lá discutir, brigar e etc. É muito mais fácil eu resolver mudando a minha vibração em relação a ele do que indo lá e discutindo, brigando e etc. Tá? É muito mais fácil eu resolver qualquer demanda, pendenga que eu tenho, emanando amor para aquela situação, do que eu gerando ódio e pensando assim, putz, as pessoas estão fazendo tudo errado, eu estou sendo prejudicada, isso vai dar um problema danado, o que eu vou fazer com isso? Eu tive uma situação recente que ainda não foi resolvida, né? E que um dia eu conversei com um dirigente espírita de uma outra casa, né? Que ele é muito meu amigo, a gente conversou sobre a situação e eu disse assim, eu não me conformo com o que as pessoas estão fazendo. E ele disse assim, se você continuar nesse padrão de inconformismo, as coisas não vão melhorar, porque é uma nuvem negra. Como que você dissolve uma nuvem negra? Com o sol. Então, nesse caso específico, como que você fura esse problema? Com o amor. Então você precisa, porque todas essas pessoas envolvidas, elas só têm nuvens negras dentro dela. Então se você vibrar com a nuvem negra, você vai entrar na mesma vibração, a coisa não vai andar. Então você precisa jogar amor, você precisa jogar perdão, você precisa mudar o padrão vibratório. Alguém aqui já leu aquela oração do perdão? Tem várias versões na internet se você jogar. Se você começar a ler aquilo, Ho'oponopono, que é uma coisa que às vezes as pessoas não dão valor, né? Tudo isso é uma forma de eu mudar meu pensamento, mudar meu padrão vibracional e começar a focar na solução, focar no amor.
né? Eu não sei em que nível que cada um aqui está, mas eu imagino que vocês já tiveram desafetos, já tiveram alguém que magoou profundamente, né? Que vocês magoaram, que eu falo que nós magoamos e que a pessoa nos magoou. E às vezes aquilo circunda a nossa vida no dia a dia, chega a causar uma enfermidade, uma somatização daquilo. Como sair desse padrão vibratório da mágoa, da dor por conta de uma situação de relacionamento interpessoal? Tem que ser jogando amor, tem que ser trabalhando o perdão, tem que ser mudando a vibração, tem que ser, por exemplo, com o Ho'oponopono, tem que ter uma situação, uma condição diferente daquela que foi gerada, porque o menos com menos, bom, na matemática dá mais, né? Mas assim, vamos lá, negativo, e o negativo na vida só vai atrair coisas negativas, né? Eu sempre brinco, a gente não é matemática, não é exata, a gente é a humanas, né? E aqui essa soma não vai virar um positivo nunca, negativo com negativo, só vai dar negativo, entendeu? Então se a gente não mudar isso para o positivo, a gente não vai conseguir ter o tudo, que vai ser tudo, gente. É o que eu falei, melhorar a situação financeira, é melhorar a saúde, melhorar o relacionamento interpessoal, é o tudo, tá? Normalmente com isso a gente vive um círculo vicioso. Então a gente pensa só em problemas, só em dívidas, só em maldade, só no mal e não consegue sair disso. Nós precisamos criar um círculo virtuoso de bem, positivo. Tá? E para ajudar, foi dito há mais de 2000 anos: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. É uma diretriz perfeita. Isso é espiritismo aplicado, isso é mecânica quântica, né? O que uma pessoa busca, ela emana, isso volta para ela, é ação e reação, é causa e efeito, é lei do retorno. Então, foco no positivo, tá? Então, por quê? Quando eu penso no bem, eu faço o bem, eu não foco no problema, eu não foco na dívida, eu não foco na falta do dinheiro, eu não foco na falta do namorado, eu não foco na falta da saúde, né? Eu penso em fazer o bem. Todo o restante é acréscimo que me vem. Então, todo o restante é uma fórmula matemática, nesse caso, bastante simples. Tá? Bastante perfeita e fácil da gente visualizar no dia a dia nesse sentido, tá? Então basta eu trabalhar em cima de uma única situação e o resto vai vir em consequência, tá? É uma frequência nova, é uma vibração nova, é uma atitude nova, é um comportamento novo, é um pensamento novo, que é qual que é esse rumo? Buscai primeiro o reino dos céus. E eu falo que isso também está no Evangelho, né? Algumas máximas dos capítulos 27 e 28 da prece, que fala o quê? Batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, né? Aí a gente fala, mas eu estou fazendo a minha prece e não estou alcançando. E a gente tem que analisar o que é que eu estou fazendo de errado nesse caminho. O que é que está faltando. E a gente já descobriu o que está faltando. Buscar o reino dos céus. Então está faltando eu trabalhar diariamente em cima do positivo. Normalmente, quando a gente vai fazer a nossa prece, qual que é os nossos pedidos? Quais que são os nossos focos? Quando a gente tem qualquer situação, a gente pede casa, carro, apartamento, concurso, fazenda, namorado, precatório, cheque especial, né? Aumenta limite. Às vezes a gente faz a prece desse jeito, né? E aí o que acontece? O foco disso, da prece dessa forma, ela está aonde? Ela está na necessidade, na falta, na doença, no desespero, na culpa. E aí a gente não alcança o que a gente gostaria de alcançar, a gente não alcança o que a gente precisa.
Porque a gente não se liga ao todo. A gente não se sintoniza com a espiritualidade maior, né? A gente continua não buscando o reino dos céus diariamente, tá? Agora, por isso que eu perguntei no começo o que cada um entende por buscar o reino dos céus. Porque se eu não sei o que eu estou buscando, eu não sei a definição de buscar o reino dos céus, como é que eu vou alcançar isso? Né? Se eu não sei o que representa isso, como é que eu vou poder no dia a dia buscar isso? E aí a gente veio com algumas respostas: paz, felicidade, prosperidade, harmonia, né? Amor, né? Crescimento, realização, contentamento, abundância, saúde, evolução contínua, caridade, né? Ajudar ao próximo, que está relacionado com a caridade, né? Então é quando eu trabalho em cima disso, eu estou me fundindo com o todo, eu estou me fundindo, eu estou ali, eu estou chegando, eu estou trabalhando em harmonia com o universo, eu estou trabalhando em harmonia com Deus, eu estou trabalhando em harmonia com a espiritualidade maior, entendeu? Eu estou virando assim, quase que um meio, né, de vai e vem buscando o positivo, tá? E aí, não tem limites. Então, quando a gente fala assim, o que é o tudo? Não tem mais limites para o tudo. Se eu estou realmente trabalhando em harmonia, buscando o reino dos céus, não tem mais limite. Eu estou estudando, eu estou indo, eu não tenho preconceito, eu não tenho discriminação, eu deixei o ego de lado, eu deixei os tabus de lado. Eu tenho o quê? Eu tenho doação contínua, né? Eu tenho doação o tempo inteiro. Então eu tenho algo que é como se fosse um oceano de bondade, de coisas boas, de positivo, de tudo que é de bom que tem. Eu tenho o tudo. Tá? Porque assim, é o que eu falei, não tem limite disso, né? E aí, como que a gente vai definir em palavras esse tudo que vem? E como que a gente vai definir em palavras essa ligação com o reino dos céus? Como que a gente vai colocar isso no dia a dia nosso? Eu acho que o mais importante do que a gente definir isso é a gente trabalhar para a gente sentir isso. Para a gente sentir que a gente vai estar num nível de consciência, um nível de evolução maior. Que a gente vai estar realmente vibrando esse amor incondicional, né? Vocês lembram de alguém que a gente pode pegar de exemplo? Já falamos de Jesus, né? Quem? Madre Teresa, você falou? Madre Teresa, Chico, talvez Bezerra. O que vocês acham? Né? Eles falam também eles falam muito de Martin Luther King, que estaria nesse nível. Eles falam muito de Gandhi, entendeu? Aí você vai falar assim, nossa, mas você vai me comparar com essas pessoas? Eu não estou nesse nível, né? Óbvio, se a gente tivesse nesse nível, a gente não estaria aqui hoje, nesse domingo, falando sobre isso. Mas é o buscar, né? Nós temos que buscar a perfeição. Capítulo do Evangelho, hoje acho que eu já citei, sede perfeitos. Nós estamos aqui para isso, né? Aí a gente fala assim, mas eu não mereço. Quando eu jogo essa crença limitante de que eu não estou, que eu não mereço, eu costumava falar, vai levar milhares de reencarnações para eu chegar nesse nível. E aí eu tinha uma amiga que discutia, ela falava, não. Falava, se a pessoa se empenhar, ela pode conseguir agora. E eu falava, impossível, com tanto de defeito que a gente tem, como é que a gente vai chegar lá? E ela batia no pé, não, se a pessoa se empenhar, você pode conseguir agora. E, inclusive, também tive um debate nesse sentido com um outro palestrante espírita de uma outra casa sobre quando é que a gente vai conseguir esse nível, né?
depende de cada um de nós. Cada um de nós é um ser único. Lembram de uma outra passagem que parece que foi Jesus que disse: vós sois deuses? Somos todos deuses, somos todos parte do Criador, somos todos parte desse universo, né? Somos todos centelha divina, todos nós temos condições de alcançar isso, todos nós temos condições de melhorar isso, todos nós temos condições de alcançar o reino dos céus. A gente primeiro precisa eliminar essa crença de que eu não vou conseguir, ou que eu não vou conseguir em menos de milhares de reencarnações, né? Nós temos que eliminar isso. Estamos em um meio material, mas a vida verdadeira é do outro lado. Nós estamos aqui, todo mundo sabe disso, né? Existem várias analogias que a gente está, na verdade, vivendo uma Matrix, não sei, né? Então, a gente está focado nessas coisinhas aqui do dia a dia, mas a nossa vida é do lado de lá. Então, a gente tem que começar a trabalhar em cima de abrir a nossa mente para buscar o reino dos céus diariamente. E a gente não pode mais perder tempo. Então a gente tem que começar a cortar o negativo que está impedindo esse positivo de acontecer diariamente. Aí vai falar assim: nossa, mas é muito difícil. Alguém pensou isso aqui? Que é muito difícil? Então, quando eu dou esse pensamento, é muito difícil, eu já estou dando uma ordem mental para mim mesma de que eu não vou conseguir. Então, a primeira coisa, eu tenho que eliminar esse pensamento e dizer: não é difícil. Por que não é difícil, gente? Porque vós sois deuses. Então, vamos retomar a nossa condição de parte do todo. Vamos retomar a nossa condição de que é possível, de que nós conseguimos. A gente gera antimatéria, não geramos? A gente não gera somatizações? Alguém aqui já teve alguma doença psicossomática? Alguma situação psicossomática? Alguém já teve aqui? A gente gera câncer, não gera? Vocês não conhecem? Não? Parece que pipocou de uns tempos para cá um monte de gente, tudo quanto é família, com câncer. Você fala assim: meu Deus do céu, como isso é possível? Então, somos nós criando uma matéria negativa dentro de nós mesmos. Se nós somos capazes de criar o mal, nós somos capazes de criar o bem. Basta a gente achar onde é que está o pedacinho de cada um de nós e mudar a nossa frequência. Se nós somos capazes de desejar o mal para o outro, o cara nos fechou no trânsito e a gente pensa assim: vai ser fechado também, vai bater o carro lá na frente, o carro vai lá um quarteirão depois e bate o carro. Se a gente é capaz de desejar o mal, a gente é capaz de desejar o bem. A gente só precisa mudar a vibração, tá? Alguém aqui tem um ex-relacionamento e já pensou assim: tomara que essa pessoa se exploda, certo? Ou porque me deixou, porque não agiu certo comigo, ou qualquer coisa do gênero. E aí você vê que a pessoa às vezes não está caminhando no melhor caminho. Então, nosso pensamento cria. Vocês concordam que o nosso pensamento cria? Se o nosso pensamento cria o negativo, ele é capaz de criar o positivo. Basta a gente acordar para isso. Então, basta a gente... estou insatisfeito, eu fiquei irado, eu fiquei revoltado, eu fiquei conformado, e eu estou assim, com aquele sentimento ruim em relação àquela coisa, que aliás, a gente vai estudar, quando a gente estuda o Evangelho, o amor, a gente descobre que amor é sentimento, e todas essas outras coisas que eu elenquei são sensações, são instintos, não são sentimento. Sentimento é amor. Então, se eu estou com aquela sensação ruim, aquela coisa negativa, aquela carga negativa em relação a uma pessoa que eu acho que me fez o mal por alguma razão, e estou gerando aquela coisa ruim, vamos mudar o foco, é o que eu falei, trabalhar o Ho'oponopono, oração do perdão, e vamos gerar o bem, vamos gerar o positivo, vamos criar o positivo, né? Uma forma muito boa, a caridade. Sempre falo, a caridade ajuda-nos a mudar o padrão vibratório.
Então, tudo isso pode ser resumido numa atitude: ajudar os irmãos a chegarem a entender isso. Para isso é preciso ajudá-los em tudo, o que também significa não aceitar o mal e não compactuar com ele, lutar contra a injustiça, contra a exploração, contra a manipulação, agir para que a paz reine na terra e que ninguém passe fome, seja escravizado, abandonado, prostituído, sacrificado, etc. A fórmula é simples e poderosa. Basta colocar como prioridade da vida a busca, trabalhar pelo reino dos céus. Isso é espiritualidade pura. Isso é o espiritismo puro. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o que algumas pessoas também chamam de mecânica quântica, de física, tá? E para eu chegar nisso, eu preciso mudar o meu sistema de crenças limitantes. Como eu disse agora, eu tenho que parar de acreditar que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou merecedor. Eu tenho que parar de acreditar nessas coisas absurdas que alguém algum dia colocou na nossa cabeça e a gente acreditou. Que eu não vou dar conta, que eu não vou chegar lá, que eu vou levar milhares de reencarnações para eu conseguir. Tá? A hora que eu começar a excluir isso da minha vida, tudo vai mudar. Há muitos anos eu fiz um texto, né, do que eu achava que estava em desacordo comigo mesmo. E aí, em seguida, eu virei a página e eu comecei a reescrever tudo aquilo com: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu chego, vai dar certo, etc. E aí, no dia a dia, a gente vai deixando isso de lado, né? E alguém fala assim: você não pode, você não consegue, você vai levar milhares de reencarnações para você melhorar. A gente acredita, até porque é mais cômodo, não é? É aquela zona de conforto, que de conforto não tem nada, deveria se chamar zona de desconforto. Não é mais cômodo eu usar isso como desculpa, não é nem justificativa, é desculpa esfarrapada, e continuar fazendo tudo igual? E continuar vibrando ódio, rancor, remorso, continuar gerando melindre, continuar vibrando orgulho, ganância, continuar vibrando todas essas coisas ruins, falta de paz, falta de harmonia, porque daí eu não saio do mesmo. Eu continuo fazendo tudo igual ao que eu tenho feito até agora e eu não saio do mesmo lugar que eu estou, não saio do mesmo caminho que eu estou, eu não saio dessa bolha, dessa zona de conforto, de desconforto, e tudo fica igual. E eu posso continuar reclamando para os outros e falando coisas negativas o tempo inteiro, e nada tá bom. Vocês conhecem pessoas assim? Não vou falar que tem alguém aqui nesse momento que seja assim, de jeito nenhum, mas com certeza vocês conhecem uma outra pessoa para quem esta palestra vai servir, que não a gente, entendeu? Que vive assim e que nada tá bom, nada, nunca nada tá bom, porque a pessoa não está bem, a pessoa não mudou o padrão vibracional, a pessoa não tomou para si a responsabilidade desta frase: vós sois deuses. Nós temos o poder de nos mudar, nós temos o poder de nos mudar e de mudar o mundo. Sempre foi uma busca minha em tudo, fazer a diferença. Eu tive muitos problemas por conta disso, porque eu não aceitava fazer alguma coisa por fazer. Então eu não aceitava trabalhar num trabalho apenas para ter o retorno financeiro. Eu tinha que trabalhar no trabalho para fazer a diferença. Eu tinha que estar mudando alguma coisa em alguém. Eu tinha que ser um agente de mudança constante. E eu não aceitava uma série de coisas no dia a dia. Mas o principal é que eu tenho que começar por mim, né? Eu tenho que me mudar nisso tudo. E eu me mudando nisso tudo, eu vou conseguir mudar o mundo. Eu vou conseguir mudar o que está do lado. Porque eu sou capaz de criar
Se eu sou capaz de criar as coisas ruins, eu sou capaz de criar as coisas boas. Se eu conseguir criar todos esses desequilíbrios na minha vida, como a gente citou, falta de saúde, falta de dinheiro, falta de um relacionamento melhor, dificuldade de se relacionar com o vizinho, às vezes problemas de casa, carro, apartamento, eu criei a falta, eu já criei isso. Eu sou capaz de preencher esse buraco da falta, eu sou capaz de criar o positivo que vai se encaixar nisso aí. Então, o caminho é: buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será dado. O caminho é amar ao próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas e trabalhar eternamente o positivo. Do jeito que eu coloquei, o que vocês acham? Vocês acham que é possível? Foi didático? É aplicável no nosso dia a dia? A gente tem condições de sair daqui e começar a pôr isso em prática? O que vocês acham? Então, a tarefa do dia está feita. É uma coisa que eu acredito e eu estou trabalhando muito no meu dia a dia para pôr isso em prática. E no começo é mais difícil, quando você acorda, né? Começa a acordar é um pouco mais complicado. E conforme você vai fincando, firmando o pé nisso, as coisas começam a melhorar e você começa a ter outras posturas. Então é real, tá? E você começa a fazer o cérebro funcionar antes da boca. Então você começa a ouvir primeiro e muitas vezes você já consegue não responder imediatamente e pensar por que aquilo está naquela situação. E alguns sentimentos negativos, que não são sentimentos, algumas sensações negativas, você começa a deixar de lado. Algumas coisas que você valorizava, elas passam a não ter mais valor. E isso, quando eu falo, são as coisas negativas, tá? E você vai mudando. Então, pode ser que você saia daqui, não hoje, mas daqui a algum tempo, e você não sinta mais necessidade de assistir a novela das 8. Porque você vai ver que talvez aquilo não vai te acrescentar em nada na busca pelo reino dos céus. Entendeu? Talvez você não sinta mais necessidade de parar para fofocar com a vizinha. Porque você vai ver que isso não vai te acrescentar em nada na busca do reino dos céus. Talvez você não sinta mais necessidade de brigar com uma pessoa, de discutir e de impor a sua opinião. Por quê? Será que a minha opinião é tão necessária assim? Será que é o único caminho que existe? E será que se eu estou nesse desgaste com essa pessoa, tentando impor minha opinião sem conseguir, tentando expor o meu ponto sem conseguir, sem chegar em denominador comum nenhum, será que vai adiantar alguma coisa eu continuar nisso? Ou será que é melhor eu fechar minha boca e emanar amor, e emanar perdão, e emanar coisas positivas para essa situação e para essa pessoa? Então, aos pouquinhos, o nosso cérebro vai começar a raciocinar em cima disso tudo. E a mudança de atitude vem, e a mudança de vida vem, e o tudo vem. Tá? Basta a gente acreditar e trabalhar em cima disso. Porque vós sois deuses. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Pedir que todos tenham um excelente, produtivo e abençoado domingo. E que todos possamos sair daqui em busca pelo reino dos céus. Tá? Muito obrigada.